Fala galera, suave, beleza? Aqui tá falando aqui com vocês, é o Mickey trazendo história pra vocês. Bom galera, essa história aqui vai ser diferente, né? História aqui, como ganhar prêmios aí, né galera? Jogando em seu Android, galera, isso mesmo. Vocês se cadastrem aí nesse link aí que vai estar na descrição do vídeo aqui, galera. Que é esse app aqui, galera, Just Ticket aí. Uma empresa aqui muito profissional, galera, que dá prêmios reais mesmo, de verdade. Eu confio muito aqui na Just Ticket. Eu queria fazer uma parceria aí, eu tô tentando fazer uma parceria com ela. E bom, galera, lembrando de novo aí, galera, o link vai estar na descrição do vídeo aí para vocês estarem se cadastrando, para vocês ganharem seu prêmio. Vocês vêm aqui, ó, em tickets ali, ó, vocês podem estar percebendo que eu tenho 1088 de tickets. Primeiro eu vou vir logo aqui em prêmios, né, para vocês verem os prêmios que tem. E eu já ganhei já aqui, galera, um prêmio já aqui que eu comprei, né? Eu vou mostrar pra vocês que eu comprei aqui, ó. Cadê? Eu comprei essa caixinha de som aqui, ó, galera, de 6.990 tickets. Mas agora, após vocês comprarem, vocês botam seu endereço e tal, né? E bom, e seus tickets vão descer, né, galera? Claro, você trocou seu ticket pelo um prêmio, né? E vocês vão fazendo mais pontos, que é tickets. E vocês podem estar recomprando o que vocês quiserem aqui, ó. Aqui tem estante, que é alguma coisa assim, tipo de objeto mesmo, assim, de coisa assim. Aqui tem eletrônicos, que tem um console Xbox One 500 GB de 172 mil tickets. Tem um notebook S345, né? 102 mil tickets, eu vou pegar ele, né? Mas vai demorar muito. E tem outros prêmios aqui, ó, galera. O pendrive 8 GB Duracell tá disponível agora, né? Porque já deve ter lotado, muita gente já deve ter comprado. E tem várias outras coisas, galera. Tablet, cartão, carregador portátil, som, mouse. Tem muita coisa aqui. Tem games, ó. Xbox Live tá indisponível. E tem um PlayStation 4 que é o mais caro, galera, daqui. Então, esse site aqui é muito confiável, galera. Vocês podem estar jogando pelo computador também, né? Tem os jogos aí pelo computador também. E eu acho muito interessante a Just Ticket, galera. Vocês vêm aqui em jogos, ó. Beleza, vamos esperar aqui. E tem vários jogos aqui, ó, galera. Mas eu recomendo vocês jogarem aqui esse daqui, ó, do macaquinho aqui, ó. O jogo de Júpiter, galera. Bom, vocês vão apertar aqui em abrir app. Vai aparecer daí na frente, galera, que é da Just Ticket, né? E bom, assim que você entrar, galera, vocês não vão logo jogando, né? Vocês vão apertar aqui nessa placa aqui com o nome Just Ticket, beleza? E vai aparecer aqui autenticando na sua conta da Just Ticket. E o joguinho parou, né, galera? Mas vai abrir de novo. É normal acontecer isso. E agora vocês podem estar jogando, galera. Nossa. Não foi, ainda acertei, mano. Esse jogo aqui, galera, o foco é você cair no meio. Eu vou fazer uma missão aqui que é apertando esse vídeo aqui, né? Que tem missão de apertar no vídeo, né? Que você ganha tickets. E eu vou mostrar pra vocês que não é mentira, galera. Essa empresa aqui é muito profissional mesmo. Eu recomendo demais a Just Ticket aí, galera. E lembrando que o link vai estar na descrição do vídeo para vocês estarem se cadastrando aí. Beleza? Vamos esperar aqui esse anúncio aqui passar. Eu não vou dar corte no vídeo e nada, né, pra vocês falarem: ah, é fake, é fake. Bom, eu vou esperar aqui, galera, que apareça aqui em cima aqui, ó, que eu ganhei meus tickets. Demora um pouquinho às vezes, né? Que tem muitas pessoas jogando, galera. Tem mais de 100 mil pessoas jogando esse jogo aqui. Ainda não chegou, mas eu vou estar jogando aqui, né, galera? Vamos esperar 1 minuto no máximo, galera. Nossa, tá travando demais quando eu gravo, mano. Bom, galera, se não for, vocês vão apertar aqui na placa novamente, ó. Beleza? O jogo todo tá parando.
Mas vocês vão receber seu ticket, galera. Aí, beleza, galera. Chegou aqui meu ticket, não. Não chegou. E meu ticket não chegou, galera. Eu não sei se eu já fiz essa missão. Acho que eu já fiz essa missão já. Bom, vamos tentar fazer a de 6.000 aqui, né? Vamos tentar fazer a de 6.000. Nossa, tá bugando demais essa hora. O foco é você cair no meio, galera. Que você ganha mais 200 a mais, ó. Cai 2 vezes certo, mas na segunda eu errei. Nossa, galera, tô travando demais aqui no celular. Ah, não. Bom, galera, eu vou dar uma saída aqui nesse jogo que nossa, travou. Quando dá o CPS, né? Bom, galera, eu vou estar entrando aqui na Josh Ticket, ó. Pra mostrar pra vocês aí, ó. Nossa, tinha que parar, mano. Cadê a Josh Ticket? Vou entrar aqui na Josh Ticket de novo. E vou aqui em jogos, galera. Porque eu quero mostrar pra vocês aqui que a missão, eu acho que eu já completei ela, né? Com certeza já completei ela. Não completei não, galera. Uma palavrinha de nosso patrocinador. Continue o jogo assistindo uma propaganda quando disponível. Bom, assiste a propaganda e não ganhei meus tickets, né? Bom, eu acho que eu não longuei lá no jogo, né? Com certeza. Mas é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Se inscreve, se cadastra nesse link que vai estar na descrição do vídeo. Falou, até a próxima e fui!